o seu quinto módulo, para mim, foi uma confirmação de tudo que eu já tinha vivido. Conta um pouco essa história para nós aí. Assim, eu me surpreendi quando o Mateus falava da aceitação, do aceitar o sofrimento, do aceitar a vontade de Deus, do aceitar a realidade que nos é proposta por Deus, que isso era libertador. Eu tinha vivido justamente uma experiência com a aceitação há um tempo atrás, acredito que há mais de 5 anos. Foi quando eu fiz uma cirurgia. E aí, o que é que acontece? Eu tenho artrite desde pequena. Eu tenho artrite reumatoide desde pequenininha, desde 1 ano e 8 meses. E a artrite, para quem não sabe, é uma doença que ela atinge as articulações, inflama as articulações e ela deforma as articulações. Então ela causa inflamação e ali ela vai deformando você. E aí, como eu tenho uma artrite desde pequena, os médicos praticamente me consideram um milagre, assim, para eu estar bem, andando, fazendo minhas coisas. Ela atingiu muito minhas mãos e meus pés. Então, eu tive que fazer várias cirurgias. Fiz 4 cirurgias. Fiz 3 nas mãos e 1 no pé. Só que a minha primeira cirurgia da mão, ela foi muito traumática. Muito traumática. Por quê? Eu senti uma dor pós-operatória muito grande. Então, quando o médico me... No mesmo dia eu tive alta, vim para casa. Só que quando a anestesia passou, por volta de 6 horas da noite, eu senti uma dor lancinante. Parecia que eu tinha um ferro enfiado no meu punho, porque foi punho e mão. E eu olhava para a cruz, eu olhava para Jesus e eu dizia, meu Deus, a tua dor. E aí ela tinha passado um remédio para eu tomar, muito forte, e não passou. Foi como se eu tivesse tomado água. Não passou. E aí ela passou outra medicação, ela disse, olha, caso não passe, você toma outra. E aí eu fui tomar outra e nada. Nossa. Resumindo, eu passei a noite com muita dor. Cheguei aí para um hospital, Eram nas duas ou só em uma? só em uma, só na esquina. Só em, tá Essa bom. primeira foi na esquina. Uhum. E aí, o que é que acontece? Fui para o hospital. Chegando no hospital, fui tomar uma medicação na veia e nada de passar a dor. E quase desmaiando, porque a dor era muita. E o remédio também baixava, não sei se baixava a pressão. Passou-se. No outro dia, pela manhã, eu voltei ao hospital que eu me operei, hospital especialista em mão. E, chegando lá, o médico disse, olha, só vai outra anestesia. Você vai ter que tomar outra anestesia. Aí ele explicou. Como pegou osso, certo? E a mão e os pés são as terminações nervosas, é o lugar que a gente mais sente dor. Então as dores são ampliadas. Então você está sentindo uma dor que só outra anestesia. E aí você vai começar a tomar uma medicação mais forte para quando a anestesia passar a cobrir. Então isso me Entendi. traumatizou muito. Foi assim, uma noite de terror para mim. Então o que é que aconteceu? Quando eu fui fazer as próximas cirurgias, eu estava em pânico, porque eu não queria sentir aquela mesma dor. Eu contando para vocês agora, eu estou conseguindo contar sem chorar, mas assim, todas as vezes que eu contava, eu lembrava da dor e eu chorava, porque assim, foi realmente Traumático. muito traumático. E aí, quando eu estava falando com o Matheus, foi a 4ª cirurgia, foi aí que eu tive a experiência. Quando eu fui fazer a 4ª cirurgia, eu não queria fazer, e o médico disse, não, você tem que fazer cirurgia. A dor só vai passar se você fizer. E aí, eu tive que fazer. E fui conversar uma semana antes com um amigo meu que é médico. E ele dizendo, não, André, é uma cirurgia tranquila, fique tranquila, vai dar tudo certo. Mas aquilo não me acalmava. E eu saí daquela conversa e fui procurar uma igreja. Eu disse, Senhor, acalma o meu coração. E eu fui procurar uma igreja e entrei. Estava vindo para casa, entrei numa igreja que eu nunca tinha entrado. A igreja de Nossa Senhora dos Aflitos. Olha. É. E aí, quando eu entrei na igreja, é uma igreja pequena. Quando eu entrei na igreja, tudo remetia à paixão de Cristo. Você, na parte lateral da igreja, tinha Jesus carregando a cruz, Nossa Senhora perto dele. Tudo era o cenário da paixão de Cristo.
E Uhum. aí, o padre começou a missa, o padre fez a primeira leitura, e a leitura era Isaías 53, que falava justamente do servo sofredor, falava justamente da paixão de Jesus. Falava que ele ia sofrer, que ele ia ser, né, ultrajado, etc. E aí eu só fazia chorar. Eu estava no cantinho lá, chorava, chorava, parecia menino pequeno. Chorava muito. E eu estava entendendo o que o senhor estava dizendo para mim. É isso que eu quero com você. Eu quero que, nesse momento, que você aceite o sofrimento. E teve uma palavra que ele falou que para mim foi libertadora, assim, quando ele disse assim: Jesus aceitou voluntariamente o sofrimento. Ele resignou-se. Jesus, Uhum. ele não foi assassinado. Jesus, ele se entregou. Exatamente. E aí o Senhor dizia: eu te convido, André, a fazer o mesmo. Eu disse: meu Deus, é que eu chorava. Assim, ah, e aí eu entendi o Senhor dizendo assim que queria que eu imitasse ele. Que eu tinha que aceitar voluntariamente esse sofrimento. E aí eu voltei para casa e minha oração foi a semana inteira em cima dessa realidade, pedindo ao Senhor a graça de aceitar. Senhor, dai-me a graça de aceitar, porque eu não consigo aceitar. Eu sei que semana seguinte eu fui para a cirurgia e eu era outra pessoa. Eu cheguei no hospital, eu era uma tranquilidade. Minha mãe estava tensa, nervosa, porque ela é da área de odontologia, então ela sabe todo o risco que tem uma cirurgia de pé, para você dar trombose, Uhum. etc. E às vezes necrosar, tem que amputar o pé, essas coisas. Então ela já Sim. pensava tudo de ruim e ficava lá tensa. E eu, assim, estava numa tranquilidade que eu não me reconheci. As enfermeiras vieram fazer toda a preparação da cirurgia, me levaram para o bloco cirúrgico. E eu, Isso foi exatamente quando, André? Matheus, agora você me pegou, mas foi há cerca de 5 anos atrás. Tá bom. E Não, tá bom. aí, e aí o que é que acontece? É, fiz a cirurgia e foi a minha melhor cirurgia. Uhum. A recuperação foi tranquila, tudo correu maravilhosamente bem. Tive que passar 60 dias realmente reclusa, porque a gente não pode botar o pé no chão, etc. É toda Uhum. uma recuperação. Mas, assim, Uhum. eu vi ali, realmente, a mão de Deus. E percebi o seguinte: ele me ensinou, com essa vivência, que a aceitação ela é o caminho para a nossa libertação da angústia. Quando a gente aceita uma situação, a gente se liberta. E a paz Uhum. vem ao nosso coração. Sim. Então, todas as vezes que eu estou vivendo algum momento assim, eu procuro aceitar. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, André, que é o seguinte, especialmente sobre o seu caso aí, né? Veja, quando a gente encontra um problema, pessoal, quando a gente encontra uma dificuldade, não significa que a gente tem que ficar inerte. Senhor, eu dependo de Ti, quero que o Senhor faça a Sua vontade em mim, né? Eu quero ficar curado, eu quero resolver esse problema. Eu dependo de Ti, Senhor. Isso na oração a gente entrega tudo para Ele, tá? Agora, acabamos a oração, sabemos que Ele vai cuidar de nós temos que fazer o discernimento de qual é a nossa parte para se afastar daquilo, para alcançar a cura. E foi justamente o que você fez, o processo que você fez. Bom, eu quero resolver, então eu vou me submeter a mais uma cirurgia, né? Porque aqui é um ponto muito sensível, as pessoas às vezes confundem. Não, mas então a André não devia ter ficado com aquela dor e não ter operado? Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você vá nesse caminho de cura.